Salve, salve, gurizadinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo da carta de número 9. E essa semana, depois de uma gloriosa semana da medicina no estilo de vida, mudanças praticadas, muita gente comentando comigo no Insta que tá tentando fazer uma mudança aqui, uma outra ali, entendendo que isso tudo é um processo e não um evento, que ele é vivido aos pouquinhos. E essa semana a gente vai então pegar um dos pilares, que é o de conexões sociais, e dar um zoom. A gente vai abrir ele. E eu sempre gosto de tentar me aproximar um pouco. Então eu vou começar contando a minha história com esse pilar, tá? Eu, ao estar ali estudando medicina do estilo de vida, alguns anos, mudando a rotina, fazendo mais atividade física, entrei pro triatlo, comecei a correr, nadar, pedalar, comecei a adaptar o corpo a essa nova dificuldade. Passei de residente a professor na universidade, também trabalhando no hospital que eu fiz a minha residência. Então, dois empregos, esporte, tentando comer bem, a dieta da Nutri, dormir cedo para tentar ali 7 horinhas, mais ou menos os mesmos horários. A meditadinha, que não é sempre, mas é de vez em quando. Um espacinho na agenda para não fazer nada, para descansar. E o tempo foi passando, eu ali empolgado, empolgado, e eu fui vendo, cara, sabe que eu tô me sentindo meio que um ratinho numa roda. E eu comecei, pá, que droga, como a existência é complexa. Porque eu li, estudei, tô fazendo tudo certinho. Do que tá me faltando? O que eu não tô, sabe? E aí que veio a grande questão, que é com quem e por quem fazemos o que fazemos. Sem o pilar das conexões sociais, nada no nosso corpo otimizado, na nossa vida de performance, na nossa. A gente pode estar bombando no trabalho, nos esportes, fazendo tudo assim, ó, nos trinques. Se a gente não tiver olhando, valorizando, cuidando quem tá com a gente, seja no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amigos relacionados à vida, ou amigos relacionados ao trabalho, ou comunidade religiosa, seja lá qual é o grupo que te faz sentir pertencente. Se a gente não cuida e não zela pelo pilar das conexões sociais, a solidão toma conta. E com a solidão, a gente tem, pasmem, o mesmo risco cardiovascular, ou seja, de um evento cardíaco ou vascular cerebral, a mesma chance em relação a quem fuma 15 cigarros por dia. A solidão, e vamos conceituar solidão aqui, tá? A solidão é uma qualidade das relações sociais aquém do que a pessoa sente que seria necessária. Como assim, Augusto? Significa
que o desejo por relações sociais é maior do que aquele que é recebido. E veja bem, isso é uma qualidade, não necessariamente uma quantidade. A pessoa pode ser popular ou famosa, ter uma rede gigantesca de pessoas e se sentir sozinha. Porque isso tem a ver com a qualidade, a satisfação advinda das relações sociais. Muitas vezes, ao dividir a atenção, a bateria social em muitos grupos, nichos, pessoas, a qualidade pode se diluir. Então, uma pessoa pode não se sentir sozinha, vivendo praticamente exclusivamente com um cônjuge, um amigo e um pai e mãe. A pessoa pode ter 3 pessoas na vida e ela pode se sentir plena. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, eu puxei o meu gancho porque daí eu passei a perceber, cara, eu preciso dar um holofote para as pessoas que estão perto de mim. E eu preciso selecionar e refletir ativamente sobre qual é a função que cada uma dessas pessoas tem na vida. E esse foi um dos grandes aprendizados relacionados ao tema de conexões sociais que eu entendi. Que as relações, nenhuma delas nos preenche por completo. E a busca em delegar a uma pessoa é simplesmente injusta. Delegar todas as responsabilidades sociais a alguém que normalmente recai sobre o namorado, a namorada, o cônjuge, né? Isso é injusto, porque uma pessoa ela não vai ter essa capacidade de encher o nosso balde de conexões sociais. Então, entenda qual é a função das conexões sociais de cada pessoa. Qual é a função da mãe, do pai? Qual é a função daquele amigo e daquele outro? Qual é a função do namorado, namorada? E juntando esses pedaços, que eles não devem ser excludentes, escolher um ou outro, né? Eles devem ser complementares, com que a gente possa ter diferentes características de interações sociais, com que a gente possa nos vulnerabilizar de maneiras diferentes para essas pessoas selecionadas e que elas cumpram a função e assim a gente fique pleno, porque no momento que o pilar de conexões sociais ele é bem gerido, bem cuidado, bem valorizado, a gente tem um respaldo existencial para fazer todo o resto. E eu passei a entender muito bem depois de muito me sentir sozinho, de muito penar, qual é o papel de cada pessoa na minha vida. E quando eu fui entendendo isso foi se encaixando e eu pude valorizar aquela pessoa daquele jeito naquele momento. Enquanto que num outro momento vai ter outra pessoa. E eu não tô falando aqui de amor romântico. Não. Aqui eu tô incluindo o amor nas suas diversas faces. Seja ela na amizade, seja ela na relação pai-mãe,
seja ela no trabalho ou também no amor romântico. E a gente saber se doar de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, em ocasiões e lugares diferentes, vai nos dando pedaços desse bolo que é a conexão social. E por que esse tema é tão importante no século XXI? Porque por mais que eu seja um defensor ferrenho da ciência tecnológica, que eu adore ver, pesquisar sobre inteligência artificial, sobre o que está rolando no mundo tech, eu percebo que a gente tem um grande alerta em relação à nossa humanidade, aos nossos sentimentos, aquilo que a gente tem de mais vulnerável em relação à tecnologia, porque a gente fica mais conectado no celular e a gente fica mais desconectado na vida real. A gente perde habilidades sociais reais que existem, que elas são olho no olho, uma leitura de conversa, uma interpretação de emoção, saber encarar o próprio desconforto de uma conversa difícil. E a gente perde tanto em quantidade, porque agora essas interações acontecem menos, quanto em qualidade. Por acontecer menos, elas a gente perde essa habilidade. E a gente perde. Se a gente perder isso, a gente está perdendo a nossa humanidade. E a gente está nos tornando mais suscetível à solidão. Por, por qualidade de relacionamento e não por quantidade. E a gente não sabe qual é o efeito real em transformar um abraço, um olho no olho, uma risada ao vivo, um jantar, um piquenique, a gente trocar isso por like, por risadinha, por meme. Mas a gente tem descoberto que isso tem efeitos deletérios. Então, esse pilar, ele é tão delicado porque, de certa forma, ele é o que justifica a existência dos outros 7. É a gente sentir, a gente existir, a gente amar, a gente expressar nossas emoções. Mas a gente vive também num mundo que parece que está, ao mesmo tempo que tem um lado que aumentou a capacidade da gente se expressar, tem um outro que mitiga isso. E é engraçado, porque eu menciono na carta 3 grandes estudos longitudinais. E estudo longitudinal é um nome bonito para dizer que é um estudo que acompanhou pessoas durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Um é de Harvard, um é de Alameda e o outro é o Framingham Heart Study. São 3 estudos que eu botei lá na carta. E eles queriam estudar os determinantes de uma vida feliz. Os determinantes de quem chegou lá no final e teve scores maiores de percepção subjetiva de bem-estar, que é o nome mais técnico para felicidade. E essas pessoas, elas não diziam dinheiro, elas não diziam fama, elas não diziam uma casa top, um carro do luxo. Elas diziam invariavelmente algo relacionado ao pilar de conexões sociais. E assim, gente, eu não sei, eu fico arrepiado sempre que eu penso nesses estudos.
Porque vocês sabem o que que é. Assim, ó, não, pera aí. Vocês sabem como é incrível a gente pegar dados feitos pelos maiores pesquisadores do mundo que acompanharam pessoas durante décadas, e não foi uma, duas, foram milhares de pessoas. E lá no final a conclusão que eles chegam é que, bom, o pilar conexões sociais importa. Porque a determinação de uma vida que valeu a pena reside nesse pilar. Cara, essa informação, ela é absurda. Ela é simplesmente, tá ligado? Então, assim, a gente entende agora que o isolamento adoece o corpo por vias metabólicas cada vez aos pouquinhos que vão sendo elucidadas, entendidas, a relação entre a solidão, o aumento do uso de álcool, o aumento do índice de obesidade, o aumento do índice de doenças psicológicas, principalmente a depressão e a ansiedade, e, em última análise, o aumento de doenças que matam e incapacitam, tem um pano de fundo na conexão social. Um desequilíbrio, uma carência, uma falta das conexões sociais, elas estão por trás de maneira invisível das doenças orgânicas que a gente vê, e a gente não consegue chegar nisso numa consulta comum, numa consulta de rotina, porque isso está em camadas mais profundas do ser. É muito difícil, às vezes, a pessoa ter a consciência, e se tem, de estar disposta, estar disponível a compartilhar, especialmente num primeiro momento, sem ter um vínculo, tá? Então, por falar em vínculo, a gente falou agora, o isolamento mata, ele é uma erva daninha, ele acaba com o nosso ser. Agora, o vínculo protege. Ah, o Augusto tá dizendo que eu tenho que me casar. Não tô falando em vínculo amoroso exclusivamente. Eu tô falando em uma ligação com uma comunidade. E esta comunidade, ela pode ser whatever. Pode ser uma comunidade digital de pessoas unidas por objetivos em comuns. Por exemplo, a comunidade do Augustinho, que une pessoas que querem ter um estilo de vida mais saudável, que querem se exercitar mais, que querem dormir melhor, que querem se conectar mais com as pessoas, que querem diminuir o álcool, o cigarro. Elas estão unidas por esse objetivo, pensando em criar um ambiente que elas se sintam confortáveis. Só dei um exemplo. Agora, a comunidade, o pertencimento, ele pode vir do trabalho. O ambiente de trabalho que tu sente, que tu acredita no teu trabalho, que tu vê aquele lugar como sendo, como provendo um serviço útil para a sociedade, tu acredita nos teus colegas, tu sabe a história deles, tu quer que a filha do fulano dê certo, que aquele lá também, que a coisa cresça. Pode ser a tua família, que geralmente, para a maioria de nós, é onde há o maior. Tipo assim, eu quero que o meu cônjuge, nossa, eu quero que ele tenha mais sucesso que eu quero fazer todo o possível para que essa pessoa viva a vida dela plenamente. Quando a gente trabalha e quando a gente se responsabiliza pelo crescimento de quem está na nossa volta, a nossa vida ganha um sentido muito maior. E esse é o poder das conexões sociais. É por isso que o vínculo protege, porque quando eu não tô só por mim,
quando eu tô pelos outros, eu crio uma cadeia de sentimentos, de motivação, que vai acabar respingando pro estilo de vida. Vai me fazer ir treinar, vai me fazer dormir melhor, vai me fazer comer melhor. Se eu tô atrelado, alinhado com o objetivo da minha comunidade, seja ela qual for, tá? Isso aqui é universal. Gente, se quiser, pega a comunidade religiosa. Se for a tua comunidade cristã, se for budista, se for hinduísta, se for umbandista, se for qualquer uma, é o mesmo. O princípio básico que está por trás da conexão social é o mesmo. E é esse poder que nos fez chegar onde a gente chegou como espécie. Tu entende o poder disso? Eu fico chocado. Eu fico chocado. E assim, relação se constrói. Relação se constrói. Ou seja, qual é a primeira coisa em uma relação? Assumir responsabilidade. Eu primeiro. O que eu tô fazendo pouco? O que eu tô fazendo de errado? Antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, o mundo é injusto? É, o mundo é injusto. O mundo é injusto. E muita gente vai deixar a desejar sempre. Mas antes de apontar dedo, corrige o teu. Corrige o teu. Por quê? Na hora de entrar numa conversa difícil sobre diferenças de expectativas, olha, eu tô fazendo isso, 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 isso. Ai, ai. Me sinto de tal maneira porque eu esperava isso, isso, isso. Quando a gente faz o nosso, a gente tá respaldado. E a busca do pertencimento verdadeiro, de se sentir pertencente, ela é uma das mais sinceras que a gente pode ter. E quando a gente encontra isso, quando a gente diz com o coração aquecido, eu tô no meu lugar. A gente sabe. A gente simplesmente sabe que tá no lugar. E quando tu não tá, tu também sabe. E não é uma coisa que dá pra pôr bem em palavras. Eu adoro brincar, sabe aquele joguinho de criança da batata. Não, do tá quente. Não, não tem batata. É só aquele assim, tu esconde um objeto, sei lá, um doce no quarto. E daí tá escondido. E daí a criança vai caminhando pelo quarto e tu vai dizendo: tá quente, tá esquentando, tá pegando fogo. Agora esfriou. Esfriou mais. Agora tá gelado. Voltou a esquentar. Sabe? A nossa vida é meio assim. E isso não é bem traduzido em palavras, sabe? Só que quando a gente está do ponto de vista de relações sociais no nosso lugar, quando tá quente, faz todo o resto valer a pena. E tem uma coisa importante para fechar, que é, estamos falando de relações sociais. Eu falei bastante de solidão. Tem um conceito, um nome, que ele é parecido com a solidão, mas não é a mesma coisa, que é a solitude. E a solitude significa estar sozinho e se sentir bem consigo mesmo. Estar sozinho e se sentir bem consigo mesmo. Então,
a gente não descarta momentos sozinho, mesmo no episódio de conexões sociais. Porque tem algumas atividades que elas exigem o teu esforço, a tua criatividade, o teu trabalho e que ninguém vai poder fazer. E que isso envolve também assumir a responsabilidade. Ninguém vai treinar corrida para mim. Ninguém vai ver meus pacientes para mim. Ninguém vai arrumar minha cama para mim. Ninguém vai arrumar minha mochila da natação que eu vou ir depois do hospital, que eu vou ir depois do outro hospital. Eu tenho que saber. E essa dominância sobre a própria vida, que são os momentos que a gente faz sozinho, que a gente aproveita. Quando a gente está aproveitando a nossa solitude, é o nome. Então, o se sentir bem, o se sentir capaz, o se sentir autônomo dentro da própria rotina é a solitude. Aquela sensação de eu conseguir. E isso nos garante autoconfiança para dar o nosso melhor para quando a gente estiver nos conectando com os outros. Conexões sociais são muito importantes. Feitoria gurizada, a gente se vê na semana que vem. Até mais.